Olá, crianças estudiosas! Vamos para mais uma aula, para mais uma explicação. Dia 15/7, a atividade 7.5 do EMAI. 1. Eduardo tem um conjunto de planificações, ou seja, quando estão desta forma, chama-se o quê? Planificações, tá? Quando está montada, como se chama? Poliedros, né? Porque é uma figura sólida. Analise-as e pinte da mesma cor aquelas que, depois de montadas, olhem só, depois de montadas, irão formar o mesmo tipo de poliedro. Vamos pensar um pouquinho? Olhem, dá para nós vermos que tem figuras que têm uma base, por exemplo, esta. Tem figuras que têm duas. Olhem só, aqui e aqui. Será que essa primeira figura é igual a essa segunda? Não. A gente vê de cara que não. Por quê? Essa tem duas bases, essa tem uma. Essa daqui tem quantas bases? Olha aqui, uma, duas. Esta, uma, duas. Estão vendo? Tem uma base, uma, duas bases. E então, o que nós faremos? Nós vamos ver quais são as iguais e vamos fazer uma coisa. Antes de nós pintarmos, vamos numerá-las. Mas antes disso, a Pro quer demonstrar algo para vocês. Eu tenho aqui, olhem só, duas caixas de creme dental. Elas se parecem com qual dos poliedros? Com o paralelepípedo, não é? Ela tem formato retangular e se parece com o paralelepípedo. Se eu abrir essas caixinhas, elas ficarão parecidas com quais dessas planificações? Vocês sabem? Aqui, a Pro mostrou para vocês o quê? As caixas fechadas e agora eu vou mostrá-las abertas. Então, por exemplo, aqui, olha, a Pro abriu, ela ficou muito grande, eu vou levantar para que vocês... Deixa eu tirar a luz. Olhem só, ela ficou bem comprida, certo? Mas ficou igual a esta aqui. Ou seja, se eu fechá-la, em que ela vai se transformar? Vamos ver. Olha, ela não virou a mesma caixinha? Sim? Olhem aqui a outra, aqui embaixo. Essa outra planificação, a Pro fez a mesma coisa. Eu abri a caixinha, olha como ela está planificada. Não está igual? Igual esta daqui, igual essa planificação? E se eu fechar, ela vai se transformar em quê? Não ficou igual a esta? Ou seja, apesar delas estarem diferentes da forma como elas foram abertas, elas formam o mesmo poliedro, entenderam? Essas planificações formam o mesmo poliedro. Então, vamos enumerar. Essa daqui pode ser, por exemplo, a número 2. Porque aqui, olha, nós vamos achar qual planificação é igual a esta. Vamos ver o que elas têm em comum. Aqui ela tem uma base o quê? Triangular. Qual outra tem uma base triangular? Essa daqui, certo? Então, vamos pôr aqui número 1 e aqui também 1. Ou seja, se montado, em que poliedro se transformará? Na pirâmide de base triangular, certo? E esta segunda planificação, então, que a Pro fez aqui a demonstração para vocês, é o que mesmo? O paralelepípedo, tá bem? Então, vou pôr aqui o 2 e 2 nessa aqui, porque eu vou pintar com a mesma cor, tá? E essa 3, em que ela vai se transformar? Será que também vira um paralelepípedo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, ele é um prisma
e ele é um paralelepípedo, mas é igual a este? Antes da Pro responder essa questão, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de prismas, que às vezes vocês ficam perguntando o que é um prisma. Olha, um prisma, como a Pro disse, que tem duas bases, ou seja, a superior e a inferior são iguais. Isso é um prisma. De cima a baixo, ele tem duas bases iguais. Já aqui, por exemplo, a pirâmide de base triangular. Ela tem uma base aqui em cima, como a de baixo? Não, esta não. Mas esta aqui, por exemplo, é o quê? Um prisma com base triangular, pois aqui tem um triângulo e aqui também. Tá vendo? Então, esta é um prisma. Esta aqui, não, tá? Agora, voltemos às explicações aqui das planificações. Então, será que este prisma aqui, este paralelepípedo, é igual a este? Vocês observando, vocês veem alguma diferença? Se vocês observarem, olhem, este lado não é mais comprido que este? Então, ele tem base o quê? Retangular. E este? Olhem as bases. O que a gente observa aqui? Que são iguais, ou seja, ele é um prisma de base quadrada. Ele é muito parecido, só que ele não é igual a este, tá bem? Vamos então, agora nós já vimos esses três para essa planificação aqui. O que vocês acham que vão formar aqui? Olhem só, aqui tem uma base, aqui tem outra. Se eu montar, vai virar um prisma de base o quê? Pentagonal, porque olhem só, tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aqui também. Então, é um prisma pentagonal. É igual a esta? Não, aqui é uma planificação de uma pirâmide de base quadrada, que é diferente da número 1. Olhem só, este aqui é o quê? Um prisma também de base pentagonal. Então, vamos colocar aqui, ó, número 3, porque é só a forma como a caixa foi aberta que é diferente. Mas, ao montar, formam o quê? O mesmo poliedro. Então, depois do prisma de base pentagonal, vamos analisar essa planificação. O que ela vai virar após montarmos? O que? Uma pirâmide, olha, de base quadrada. E esta aqui também, olhem só, não tem o quadrado aqui? Então, vamos colocar número 4. E aqui também número 4. O que são? Pirâmides de base quadradas. Falta alguma para nós nomearmos? Eu só vou nomear esse aqui como prisma de base quadrada. E aqui, prisma de base retangular. Tá bem? Aqui, a Pro, eu tô mostrando para vocês como que a Pro pintou, tá bem? Vocês se lembram que antes de eu pintar, o que eu fiz? Eu numerei. Por quê? Porque é mais fácil eu numerar e depois pintar do que eu começar a pintar e já pensou se eu errasse? Ficaria mais difícil para arrumar. Então, vamos lá. E eu anotei também. Aqui está pedindo para anotar? Não. Mas eu gosto de fazer registros. Por quê? Para eu me lembrar depois. E assim eu vou aprendendo mais. Tá? Então, façam isso também. Olha, essa aqui, pirâmide de base triangular. Estão vendo que aqui tem um triângulo? E quantas faces ela tem? 1, 2, 3, 4. A mesma coisa desta aqui, olha. Tem o triângulo, 1, 2, 3, 4 faces também. Então, 1 e 1. Aqui, o prisma de base retangular. Tem a número 2, como essa daqui, que foi o exemplo que a Pro deu para vocês, que eu abri as duas caixinhas de creme dental. E essa planificação? O
que é? É um prisma de base quadrada. Alguém pode dizer, ah, Pro, mas não é igual ao prisma de base retangular? Será que eu posso dizer que a pirâmide de base quadrada é igual à pirâmide de base triangular? Não, certo? Aqui elas são bem semelhantes, mas não são iguais, essas duas planificações. É isso que tem que ficar claro, tá bem? Então, vocês têm que observar. Aqui é um retângulo, enquanto que nessa planificação nós temos o que? As bases quadradas. Depois, a 3, que é o prisma de base pentagonal. E onde tem o outro igual? Aqui, número 3, prisma de base pentagonal. A número 4, pirâmide de base quadrada. Onde tem outro igual? Aqui. Não, quando a gente vê, a gente pensa que é diferente, mas é só o jeito de abrir esse poliedro, né? A forma como foi aberto aqui, elas ficaram diferentes, a planificação, mas elas formam o mesmo poliedro, tá bem? Então, ó, pirâmide de base quadrada. E os demais a Pro já falou. Entenderam? Aprenderam? Registraram? Capricharam aí? É isso que é importante, é caprichar, fazer as coisas da melhor forma. Não tem que fazer de qualquer jeito, não. Da melhor forma que vocês puderem, tá bem? É assim que a gente aprende. Tchau e beijos para todos!